Segundo o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, aspas, os livros escolares impostos pelo MEC com frases e gravuras que pregam ser o capitalismo o inferno e o socialismo o paraíso estão envenenando 30 milhões de crianças do ensino fundamental. Fecha aspas. O deputado afirma que não há notícia de qualquer país sob regime socialista comunista no qual seu povo tenha razoável nível de desenvolvimento em educação, saúde, renda ou goze de qualquer autonomia. O deputado Bolsonaro é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha e o nosso programa é transmitido pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, o senhor ultimamente tem tido uma preocupação grande com a questão do planejamento familiar versus educação. Sim. A gente sabe pelas estatísticas que há uma enorme defasagem entre a falta de uma coisa em relação à outra, né? A falta de planejamento impactando, não é, a questão da educação. Como é que o senhor avalia essa situação hoje? Olha só, eu vou com números, e com números não temos como nos entender aqui. Tá? Você pega o serviço militar obrigatório. Tá? O ano passado, 1.750.000 garotos se alistaram. Você multiplica por 2, são 3,5 milhões, no mínimo, que tem aqueles que não se alistam, né? Então, e tirando os mortos, então, nós crescemos na taxa de 3 milhões de habitantes por ano. A grande maioria dessas pessoas, né, não tem qualquer futuro no atual sistema educacional que nós temos, inclusive voltado para o socialismo. Você pode ver, enquanto nós conversamos aqui, a cada minuto o Brasil cresce 5 habitantes. Por dia, nós crescemos 8.000 habitantes. Um outro número assustador. Em torno de um quarto dos partos no Brasil, a responsabilidade são de meninas entre 10 e 19 anos, que está na cara que a grande maioria não são planejados, vão ser criados com vovó. 1.700 partos, eu tenho aqui no material que inclusive foi levantado pela sua assessoria para essa entrevista. 1.700 partos por dia de meninas entre 10 e 19 anos. A minha proposta de planejamento familiar, infelizmente, não tem como atingir essas meninas, porque elas são menores de idade. Em sendo menor de idade, você não pode convencê-las a fazer uma laqueadura. Agora, o governo tem que jogar pesado dentro da escola com uma política desse sentido, e não naquela famigerada política do kit gay. Essa tem muito mais apelo e resultado do que a política do kit gay. Que a minha bronca com essa questão é sempre o material escolar. Não é com os gays, aí adultos, que não tem exatamente nada a ver com isso. Outra coisa importante, né, que o governo, em vez de adotar uma política de planejamento familiar, ele adota uma política de paternidade irresponsável, quando ele cria o programa Brasil Carinhoso. Ou seja, cada criança de 0 a 17 anos, aquela mãe tem direito a ganhar mais R$70 por mês. Você pega um exemplo que estava em voga agora, sobre a título de acolhimento, de proteção. Mas seria uma espécie de Bolsa Família, entre aspas, para essas. Mais um complemento do Bolsa Família. Mas você estimula que você tem um auxílio natalidade também. Muita mulher engravida ou é mandada a engravidar, né, por seus mais velhos, porque o auxílio natalidade, ela compra uma geladeira, compra uma televisão, compra um utensílio qualquer. Você pega, por exemplo, a favela de Paraisópolis, em São Paulo, que esteve na mídia esses dias. São mais ou menos 100 mil habitantes. Né? 1/3 é composta de crianças menores de 14 anos. A grande maioria beneficiária agora também do Bolsa Carinhoso, vamos assim dizer. Se você multiplicar, vamos supor que metade dessas crianças apenas tenham direito ao Bolsa Carinhoso, no universo de 30 mil, 15 mil. Você multiplica por R$70, é um pouco mais de 100 mil reais por mês, que entra nessa comunidade que a gente não sabe qual é o destino. Até porque a própria matéria da imprensa diz que a grande parte dessa molecada estão a serviço do tráfico. Então, se você não adotar uma política de planejamento familiar, porque quem tem recurso e quem tem educação, controla a sua prole, ou por laqueadura, ou por outros métodos contraceptivos, existem vários aí, né? Pílula, camisinha, sei lá. Então, o Brasil não suporta. Eu tenho dito a alguns companheiros mais da esquerda, pô, você já tem voto suficiente aqui, tá, okay, para se perpetuar no poder dessa forma, com esse projeto assistencialista. A gente não precisa de mais. A gente não vai aguentar. Que a classe produtora não tem como aguentar
esse desgaste. Essa explosão demográfica. Até porque o ano passado, com o Bolsa Família, foram 25 bilhões de reais. E o governo considera esse pessoal como empregado. Então, nós temos, na verdade, a maior taxa de desemprego no mundo. Agora, você volta para a educação. Eu estou com 59 anos, você está um pouquinho pertinho disso aí. No nosso mais, deputado. No nosso tempo, nós tínhamos um profundo respeito pelo professor. Hoje, o professor não tem como exercer a sua autoridade na sala de aula. Em muitos lugares, o professor está muito preocupado em não apanhar na sala de aula, não é educar. Daí tem outro dado do governo que é de estarrecer, né? Eu acho que quem quer ter um filho, primeiro tem que dizer que a responsabilidade é dele de educar e não do Estado. O Estado, me entender, passa no segundo plano numa situação dessa. Então, crianças entre 0 e 3 anos, são 3 milhões que não têm creche. Agora, para você mobiliar uma creche, você tem que ter uma estrutura, tem que ter meios para mantê-la e tem que ter pessoal também. Recurso da onde? Agora, resumindo, o garoto vai muito mais na escola pública hoje em dia, atrás da merenda, do que atrás do conhecimento. Agora, deputado, a gente ouve falar da necessidade de programas de planejamento familiar no Brasil há muito tempo, muito tempo. E, na verdade, esses programas nunca foram implementados na medida da necessidade, o que acarretou essa explosão demográfica que a gente vive sem a necessária infraestrutura para suportar essa. Na área de educação, na área de saúde, em todos os setores. O próprio trânsito das cidades não suporta essa quantidade de pessoas e, portanto, de carros que estão transitando diariamente, não é? O senhor não acha que é a hora do governo, seja que governo for, qualquer matiz ideológico, considerar o futuro e tomar a atitude que precisa ser tomada, e não apenas o presente que eu digo o presente pertinho da eleição? A gente entra para a ecologia também, né? É muito bacana tu defender o meio ambiente, mas nós somos 200 milhões de habitantes. Então, os ruralistas têm que botar por dia na mesa do povo brasileiro 200 mil toneladas de alimentos. Tira o que veio do mar aí, tá ok? 200 mil toneladas de alimento, que é o que nós comemos em média por dia. Cada dia, como são mais 8 mil habitantes, tá? Mais 8 toneladas de alimentos. Nós não temos como atender essa demanda, até porque uma política nefasta, que eu chamo de indústria das demarcações de terra indígena, se faz presente. E não é só isso. Tem os parques ecológicos, estações ecológicas, né? Área de proteção ambiental, uma infinidade de meios que se joga aqui dentro do Brasil, de modo que você não tem como viabilizar uma agricultura razoável no nosso país, sem contar com a demanda externa, que a partir do momento que a China cresce e importa mais de nós, falta muito mais comida para nós aqui. Então é outra coisa importante, que eu entendo que o meio ambiente, eu só adotaria essa política que está aí, caso tivesse concomitantemente adotado uma política de planejamento familiar. Quer ver uma coisa? A Baía de Angra, por exemplo, entre Angra e Paraty, mais ou menos 90 quilômetros, demarcou-se uma estação ecológica ali. O povo ali não pode mais frequentar a praia, pescar um peixe sem valor comercial, não pode jogar uma âncora no barco para visitar uma ilha. Então, o que acontece? A massa daquelas quase 15 mil pessoas que vivem dessa economia, a exemplo do que acontece ali na Baía do Ribeira, entre Canané e Iguape, em São Paulo, está migrando para o Bolsa Família. Será que é isso que vai alavancar o Brasil para algo melhor no futuro? Não é isso aí. O que é que o senhor propõe, deputado, do ponto de vista prático, para a gente encerrar esse programa? O que é que o senhor sugeriria como forma de se encarar verdadeiramente a questão e tentar, pelo menos, dar um encaminhamento? Eu tenho uma proposta minha na Constituição, já tem 10 anos já tramitando, deixando de ser crime laqueadura e vasectomia. Na época eu botei 21 anos, eu agora colocaria 18. O senhor reduziu para 18. Independente de ter filhos ou não. Porque hoje em dia, para você fazer uma laqueadura, uma vasectomia, você tem que ter 25 anos de idade e 2 filhos. Muitas vezes não. Muitas mulheres, não vamos falar em homem não, muitas mulheres, até que o homem é muito machista, né? Falar em vasectomia, ele acha que vai ficar impotente. Muitas mulheres com essa idade já têm meia dúzia de filhos. E quem vai sustentar? É o contribuinte. Eu tenho pena dos prefeitos nesse momento. Deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.